Shalom, a graça e a paz do Senhor. Vamos estar agora meditando na palavra que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, que vai nos dizer assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o capítulo 2, versículo 7, que vai dizer assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Queridos, acredito que você já ouviu esse texto. O texto da criação do homem, quando Deus ele cria o homem. E aqui nós temos uma distinção. Deus cria e Deus forma. Qual é a diferença nesses dois textos? No versículo 26, quando a Bíblia vai dizer que Deus cria o homem, ele diz: criamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que é que Deus está criando? O que é que Deus está fazendo aí? Ele está criando o espírito do homem, o corpo espiritual do homem. O que é que nós temos de imagem e semelhança de Deus? É o nosso espírito. Deus é espírito. Importa que todos que o adorem, adorem em espírito. Então é no espírito que nós adoramos a Deus. É o espírito que nos impulsiona a buscarmos a presença de Deus. Então quando diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança, Deus está criando o espírito do homem. O corpo espiritual, porque nós temos dois corpos. Um corpo espiritual e um corpo mortal. Paulo vai dizer isso lá no capítulo 15. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Então, o corpo espiritual é a primeira coisa que o homem ele tem. A primeira coisa que Deus faz do homem é o corpo espiritual. Depois, ele vai fazer o corpo natural, o corpo carnal, que é o versículo 7 do capítulo 2, que vai dizer: então, formou Deus o homem do pó da terra. A primeira parte é espiritual, porque Deus está fazendo dele um corpo espiritual. A segunda parte é o corpo carnal. Deus está formando da terra. Do pó da terra, Deus forma aquele boneco. Ali é o corpo. E a Bíblia diz que agora ele sopra no homem o espírito. E quando o espírito ele entra no corpo carnal, ele se torna uma alma vivente. Nós, seres humanos, somos uma alma vivente. Somos uma alma que contém um corpo natural e um corpo espiritual. Aí a Bíblia vai dizer que o homem peca. E ao pecar, ele morre. Foi a ordem de Deus. Deus disse: olha, você pode comer de tudo, mas da árvore que você comer, se você comer da árvore que está no centro do jardim, você morrerá. Veja, a ordem de Deus é não comer daquela árvore, porque se ele comer, ele vai morrer. Aí o homem come. É quando lemos o texto, nós achamos o quê? Não, o homem comeu, ele vai cair duro, ele vai morrer. Porque a ordem de Deus foi o quê? Não coma. Se você comer, você vai morrer. Nós achamos que ele vai tombar ali naquele instante. O seu corpo natural não tomba, mas o corpo espiritual sim. Ali o homem morre espiritualmente. Por isso é que agora eles vão enxergar que estão nus, porque ele perde o seu revestimento espiritual. Aquilo que cobria o seu corpo natural era um revestimento espiritual, uma roupa espiritual que estava sobre ele, que não mostrava a sua nudez. Mas agora que eles morrem espiritualmente, esse vestimento espiritual deixa de existir, eles passam a ver os seus corpos naturais e ver que estão nus. E colocam folhas de figo. A Bíblia diz que eles cozeram folhas de figo para colocar como se fosse uma cueca, uma calcinha ali, uma saia, né? Algo para cobrir as suas vestes. E ali eles se escondem. Porque agora o seu contato com Deus foi quebrado, a sua comunhão. Porque eles morrem espiritualmente. E por causa disso, são expulsos do jardim. Por quê? Agora veja, o homem ele passa a ser mais natural do que espiritual, porque eles morreram espiritualmente. Embora ainda dentro deles esteja o seu espírito.
mas espiritualmente eles estão debilitados. Antes eles eram mais espirituais, agora eles são mais carnais. Veja, como é que eu posso exemplificar como é que vai ser a vida do homem agora? Você já teve um filtro de barro, um pote de barro na sua casa? Quando você coloca água dentro, o que acontece com a água? A água, ela absorve o cheiro daquele barro, o aroma, né? A essência do barro, ela absorve para ela. E quando você bebe a água, você sente o gosto do barro na sua boca. O que é que o homem agora vai viver? Ele vai viver sentindo aquilo que a sua carne deseja. A sua alma, que é o seu cerne, que está onde estão os seus desejos, as suas vontades, as suas ações, que vem do pensamento da nossa alma, ela passa agora a ser alimentada por esse lado carnal, por esse lado natural agora. Antes eles eram alimentados pelo lado espiritual, porque eles eram mais espirituais, eles viviam no ambiente espiritual. O Jardim do Éden era um ambiente espiritual. Mas agora eles saem do jardim, são expulsos do jardim, estão debilitados espiritualmente, morreram espiritualmente, e agora vão viver naturais, carnais. E agora esse corpo, ele vai começar a alimentar a alma daquilo que deseja, daquilo que vê. Os seus olhos, aquilo que a partir de agora eles vão ver. Eles vão começar a viver disso. Por quê? Se alimentamos o espírito, a nossa alma ela vai almejar pelas coisas espirituais. Se é a carne que está sendo alimentada, então a nossa alma ela vai pender para o lado carnal. Paulo ele vai dizer isso, dizendo que é uma luta constante entre espírito e carne. E quem é que vence? Aquele que está mais forte, aquele que está mais alimentado. Então a alma ela vai se nutrir desse alimento. Então agora o homem, ele começa a mergulhar no pecado, ele começa a viver uma vida de depravação por causa disso. Porque eles estão mais carnais do que espirituais. Eles agora passam a ser escravos do pecado. Aquele por quem o homem é vencido se torna escravo, é o que Pedro ele vai dizer na sua carta. Daquele de quem o homem é vencido, ele se torna escravo. E o homem agora se torna escravo do pecado. Perde a autoridade, perde o governo. E agora começa a viver uma vida destrutiva, uma vida de pecado, uma vida de devassidão. Nós hoje sofremos as consequências de um ato lá atrás de Adão e Eva. Mas cabe a nós, depois da morte de Jesus, nós temos a escolha se queremos viver essa vida ou não. Embora o homem, em toda a sua trajetória na terra, até a vinda de Jesus, ele tivesse essa escolha também, eles não tinham sobre eles o preço que foi pago na cruz. Por quê? Eles, todo ano, eles tinham que sacrificar para cobrir os seus pecados. Hoje não. Hoje o nosso pecado ele foi perdoado na cruz porque um preço foi pago por nós. Agora, será que nós reconhecemos esse preço que foi pago? E por que esse preço foi pago? Para que fosse restaurado a nossa vida espiritual, nosso corpo espiritual fosse restaurado, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus fosse agora restaurado. Porque antes, o homem, ele recebia o Espírito Santo que visitava o homem e falava por meio daquele homem em algumas visitações e o Espírito Santo saía. Agora não. Agora nós temos constantemente a presença do Espírito Santo atuando em nossas vidas, no nosso cotidiano, convencendo-nos do que é bom e do que é ruim. Todo instante nós estamos ali. Por quê? Porque Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos acesso a isso. Tivéssemos acesso a ter entrada na presença de Deus e poder falar com Ele constantemente e receber os seus conselhos, suas orientações. Agora, será que nós temos buscado
Será que nós temos nos colocado nessa presença de Deus para buscar a orientação de Deus, o conselho de Deus? Será que nós, ao ouvirmos o conselho de Deus, será que temos obedecido? Porque não adianta ouvir se não obedecer. Jesus ele vai falar, ele conta uma parábola e diz assim, que alguém edificou uma casa, um edificou sobre a rocha, outro sobre a areia. Aquele que edifica sobre a areia é aquele que ouve o conselho de Deus, ouve as instruções, mas não obedece. Então a sua casa é destruída por qualquer tempestade que venha, não suporta. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, esse é aquele que ouve as orientações, os conselhos de Deus e coloca em prática. Então ele edifica sobre a rocha, pode vir as tempestades, pode vir as lutas, não será abalado, permanecerá. Porque tem buscado e ouvido a orientação de Deus para a sua vida. Então, queridos, agora fomos restaurados pelo preço que foi pago por Jesus. Mas temos que reconhecer esse preço na nossa vida, porque foi um preço alto que Jesus pagou, para restabelecer e nos dar a garantia de sermos filhos. Porque uma vez que Jesus morre, nós temos agora esse acesso. Como é que temos esse acesso? Reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. João, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer que todo aquele que recebe a Jesus e crê no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Outrora estávamos escravizados pelo pecado, mas agora nós somos filhos. Filhos de Deus. Não mais escravos do pecado, mas livres, libertos pelo Senhor, para adorá-lo, para estar livres, para estar na sua presença, para buscar a sua face. Estamos livres para ser abençoados pelo Senhor. E todas as bênçãos o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas nas regiões celestiais. E como é que acessamos? Quando verdadeiramente recebemos de Cristo essa adoção, reconhecemos Ele como Senhor, reconhecemos Ele como Salvador das nossas vidas, entregamos a nossa vida para Ele. Então recebemos de Deus essa adoção e como filho temos acesso a tudo que é do Pai. Tudo que é do Pai pertence ao Filho. Tudo que é do Senhor pertence a mim e a você que reconhece a Ele como Senhor da sua vida, como Salvador. E Ele está pronto para abençoar. Ele está pronto para receber de braços abertos todos quanto o quiserem. Todos quanto quiserem fazer dele o seu Senhor. Todos quanto quiserem obedecer a sua voz. Todos quanto receberem Ele em sua vida, Ele lhes transformará em filhos e lhes dará a sua herança, herança que é eterna, herança que não é destruída, que não é perecível, herança que permanece para sempre. Essa é a herança que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, a herança que Ele tem para os seus filhos, aqueles que o recebem e creem no seu nome como Senhor das suas vidas. Então, meu querido, minha querida, você que foi restaurado, você que recebeu em você a aliança de Cristo, que Deus continue abençoando a sua vida. Você que ainda não recebeu essa aliança, corra mais que depressa para a presença do Senhor e faça essa aliança com Ele, deixando de ser escravo do pecado, deixando de ser simplesmente criatura e se tornando filhos de Deus em Cristo Jesus. Querido, quero deixar essa palavra para a nossa meditação, que ela fique gravada nos nossos corações. E que Deus te abençoe poderosamente.